volta aqui com o programa Você Pode Ser Feliz. Estamos uma conversa super interessante que está rendendo aqui, inclusive, no momento do nosso intervalo, e nós vamos partilhar com você essa nossa conversa. Mas antes eu quero mandar um grande abraço aqui para Iramires Bernardes, que é lá de Presidente Epitácio, em São Paulo. Ela pede oração em ação de graças pelo aniversário da afilhada Thaís, em ação de graças pelo aniversário da Tatiane Camargo, que é apresentadora do Mulher.com. Está mandando aqui já o abraço antecipado. À tarde vai chegar lá, então, no programa Mulher.com. Mas olha só, eu quero trazer para você uma super indicação. Que indicação é essa? A indicação do nosso EAD Século XXI. O nosso curso sobre o Ano Santo da Misericórdia. Recentemente, o Papa Francisco deu início ao Jubileu da Misericórdia, que foi proclamado no dia 8 de dezembro. No dia 8 de dezembro passado, nós vivemos um momento que o coração de Deus se abriu para nós de uma forma extraordinária com o Jubileu da Misericórdia. O nosso EAD Século XXI preparou para você um curso sobre o Ano Santo da Misericórdia. O Jubileu da Misericórdia foi proclamado pelo Papa Francisco com o objetivo de que todas as pessoas possam experimentar em suas vidas a infinita misericórdia de Deus. É uma série de reflexões feita pelo padre Gilberto Lombardo, que vai auxiliar você a viver mais intensamente o Jubileu da Misericórdia. Para você entender o que é Jubileu, o que é a Porta Santa, viver bem o Ano Santo da Misericórdia, entender o que são as indulgências. Então é só você acessar aí o nosso portal rs21.com.br/EAD ou entrar no eadseculo21.org.br. Sabe qual é o investimento para você participar desse curso do nosso EAD? Só a sua decisão. Decida-se, toma a sua decisão, inscreva-se aí no nosso curso, o investimento é gratuito, para você entender o que é o Ano Santo da Misericórdia. Eu estava aqui conversando no intervalo com a nossa conversa aqui sobre a China, com o Marcos e a Cristina, e eu perguntei, esse negócio do Ano da Misericórdia, que nós estamos vendo com tanta intensidade, aconteceu lá na China? Tem Ano da Misericórdia na China? Vamos começar com essa resposta sua aí, porque aqui nós temos portas santas abertas em todos os lugares. Todo quanto é lugar tem porta santa. Em alguns lugares, os bispos fizeram abertura na catedral e nas regiões. Não sei se aqui na Arquidiocese de Campinas foi assim, mas nas regiões também, em algumas paróquias centrais, foram abertas as portas da misericórdia. Lá na China, vocês já tiveram a oportunidade de passar pela porta da misericórdia? Segundo o nosso pároco, toda porta de uma igreja é a porta da misericórdia a partir do momento que você decide mudar de vida, entrar e aprender os ensinamentos de Deus. Porque nós não temos porta, pelo menos em Xangai, nós não temos porque precisa do bispo para abrir a porta. Né? Então, nós não temos. Então, o meu conselho é, se você tem a chance aqui no Brasil, passe, arrependa-se, converta-se, participe da missa, aprenda a palavra de Deus para mudar de vida, que vale a pena. Tá vendo aí? Livrar-se do pecado, porque às vezes a gente pensa que fazer o que a gente quer é que dá liberdade. Não, o que dá liberdade é a gente fazer o que Deus quer. Exatamente. Na nossa vida. Bom, você tem todas as oportunidades aqui no Brasil de viver a sua fé. Então, nossa conversa aqui hoje, para você entender qual é a realidade dos cristãos, em alguns lugares, um número muito grande de cristãos, qual é a realidade que eles vivem. Nós estamos falando da realidade da China, mas tem a realidade da Índia, tem a realidade das Coreias, tem a realidade dos cristãos perseguidos no Oriente Médio, e que ao fazer uma avaliação da nossa vida cristã aqui, assim, triste saber como alguns cristãos se comportam aqui no Brasil. É muito triste. Na China e em Xangai, pelo menos até quando nós saímos, eu não estava sabendo de nenhuma porta santa. A mais próxima que eu pesquisei seria na Coreia do Sul, que é muito católico. Então, na Coreia do Sul, na capital, tem 2 portas santas. Então, eu estava brincando com as minhas amigas, acho que a gente tem que pegar um avião para ir para a Coreia do Sul para passar pela porta santa. Qual a distância, assim, o período de voo? 1h30. 1h30 de voo. É mais perto do que em Roma. Opa! Mas Roma é o sonho. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber. Eu sei que na Coreia
tem crescido o número de cristãos. Sim, sim. E foi surpreendente até a visita do Papa. A gente via assim umas imagens aéreas de uma multidão incontável participando da missa com o Santo Padre e o Papa Francisco. E muitos cristãos, muitos adultos pedindo o batismo, muitos adultos querendo ser cristãos. Essa realidade tem acontecido na China? Tem. Inclusive, nós temos 3 afiliados de batismo lá que são adultos, que decidiram pela fé depois de adultos, né? Então, porque quando nós chegamos lá, o que nós percebemos é assim, tinha idosos católicos, né? E o pessoal mais jovem se aproximando da igreja. Na nossa faixa etária, que foi a faixa que cresceu durante a Revolução Cultural, eles não têm religião. Então, o país está se voltando agora para a religião, tem procurado. O nosso trabalho que a gente tem feito lá, não só eu, o grupo, através da inspiração de Deus, do Espírito Santo, é trazer seminaristas ou trazer pessoas para darem palestras, retiros, formar os chineses novos que falam em inglês, porque daí eles traduzem para o chinês. Entendi. Entendeu? Porque para fazer esse serviço em chinês, você precisa dominar a língua e é muito difícil. Para quem é de fora, para você ter uma conversa, você precisa de, no mínimo, saber 3.000 caracteres. Eu sei que nos Estados Unidos, por conta do número de chineses que tem em alguns lugares lá, eu conheço muito da região de Boston, e em algumas escolas, quase que a segunda língua é o mandarim. Eles têm o inglês, aperfeiçoar no inglês, porque eu conheço as crianças brasileiras que moram lá, e na nossa sala tem muito chinês, então a segunda língua que a gente aprende, até tem professor mesmo, não só do contato com as crianças, mas a segunda língua que a gente aprende é o mandarim. É verdade. Claro, é desafiador, mas é uma necessidade. Né? Por exemplo, tem retiros para homens e para as mulheres. Veio o primeiro grupo dos Estados Unidos, eles trouxeram inclusive o padre para dar o retiro para a gente, para formar um grupo. E aí nós começamos a dar esses retiros 2 vezes por ano, até começarem participantes chineses se entusiasmarem. Pedimos autorização para poder traduzir o material do inglês para o chinês, fizeram esse trabalho e hoje em dia tem fila de espera para atender os retiros para os chineses. Que alegria, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, está dando fruto. Agora, uma vez, não sei se esse vídeo era para chineses, não sei, mas vi uma entrega de Bíblias. E vi assim, as pessoas abrindo os pacotes e assim, uma expressão de uma alegria tão grande. Não me lembro se era católico, se era de tradição católica o vídeo, mas assim, as pessoas abrindo os pacotes assim, numa alegria tão grande e abraçando a Bíblia, porque parecia assim, era o que mais nós queríamos que chegasse na nossa vida e não tínhamos oportunidade. Como que é essa realidade? É porque a Bíblia é a carta de amor que Deus deixou para nós. E é muito difícil para a gente conseguir uma Bíblia lá em inglês. Em chinês agora também tem, mas é só nas igrejas que você consegue comprar. E todo o material que a gente recebe de fora, eu falo que é clandestino, é um contrabando santo, né? Porque são maridos que vão trabalhar fora da China, então, olha, por favor, me traz catecismo da Igreja Católica, me traz Bíblia, me traz material para estudo bíblico, DVD, porque é o que a gente usa. E não há nenhum problema entrar com esse material? Desde que não seja grande quantidade. Que as bagagens não sejam abertas. Ou as bagagens não sejam abertas. Então, a gente limita 10 peças, por exemplo, 10 Bíblias ou 10 catecismos da Igreja Católica. É que enquanto o anseio, aqui muita gente vai se enquadrar nisso, né? Porque se a gente faz uma viagem internacional, as pessoas fazem umas encomendas para nós. Olha, você pode trazer um iPhone? Você pode trazer o fone do Beats? Você pode trazer não sei o quê? Olha a realidade, hein? As pessoas estão esperando que alguém, na volta das suas viagens, traga o material para o estudo bíblico, traga o catecismo da Igreja Católica. Só falar isso para mim é de arrepiar já. Não, é emocionante. Eu falo assim, eu me sinto abençoada de estar na China nessa época, porque a impressão que tem é que todos nós que estamos lá fazendo um pouquinho da vontade de Deus, é como se a gente fosse os primeiros apóstolos, né? Pregando para os gentios ou tentando levar Cristo para eles. Então, é muito gratificante e num aspecto
a igreja floresce, tem mais gente para servir, né? Porque, principalmente através dos estudos bíblicos, o que me tocou a primeira vez que eu fui fazer um estudo bíblico era a frase de São Jerônimo: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Deus. Então, você não pode falar assim, eu vou na missa, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Como que você não gosta de ler a Bíblia? Você não gosta de Deus, é a palavra dele ali, é o que conduz os nossos passos, né? Então, foi isso que chamou a minha atenção e para mais um outro grupo, para a gente estar começando a trabalhar com o estudo bíblico. E a partir do momento que você lê a Bíblia, que você conhece a palavra de Deus, que você sabe que, apesar das suas falhas, dos seus pecados, das suas pisadas de bola, Deus está sempre ali te esperando para voltar, como o pai do filho pródigo, né? E você conhece a palavra dele, é isso que te dá liberdade na vida. É né? incrível, incrível. Eu estou aqui pensando nas pessoas adultas que pedem para ser batizadas. Elas têm alguma implicação na vida delas em relação... Porque ela é da sociedade, é chinesa, ela pede o batismo. Tem alguma implicação para a vida dela na questão civil? Muitos, até pela família, eles são discriminados. Os pais não aceitam, eles fazem escondido. Eles vão Mas tem procurar aquela história de os pais entregarem os filhos por conta de terem deixado de viver na igreja patriótica ou abandonado a religião deles e se inserir na igreja oficial, na igreja clandestina? Eu não sei se isso acontece hoje em dia, de entregar, Porque a Bíblia diz isso, né? Olha, chega no tempo das perseguições, os pais entregaram os filhos. Mas já aconteceu muito, e por causa da revolução cultural, a China tem uma cultura de delação, entendeu? É estimulado. Então, você sempre tem os olheiros, você sempre tem as pessoas que te vigiam. Eu tenho certeza que meu telefone é vigiado, a internet é vigiada, canal de TV é vigiado. Por exemplo, você está assistindo uma programação e vai falar alguma coisa da China, fica preto. Ou vai falar alguma coisa do que está acontecendo em termos de religião na China, a TV fica preta. Então, acessar a internet para assistir um programa religioso de outro país? Você precisa ter um VPN. Você precisa ter um servidor. Entendi. Eu tenho acesso porque eu pago por fora para ter um VPN, um servidor. Entendi. O povo chinês não tem. Eu estou pensando aqui, vocês um dia pensaram que iam para a China? Na sua vida profissional, porque foi por causa do trabalho dele? Foi por causa dele. Na sua vida profissional, você imaginava que um dia... Como profissional e trabalhando numa multinacional, eu sempre tive o desejo de ter uma experiência de trabalho fora do país. Mas nunca pela minha cabeça passou o país sendo China. E isso veio numa idade que eu já estava mais ou menos maduro profissionalmente, ou seja, eu já estava praticamente esquecendo desse desejo. Ou seja, acho que não vai acontecer mesmo, ok, eu estou mais ou menos bem por aqui, vamos continuar. Veio esse convite, então foi um grande choque, porque naquele desejo que eu tinha, os países que me passavam pela cabeça, ou Estados Unidos, alguma coisa lá na Europa, um lugar desenvolvido, mas não, vamos para a China. Não, Marcos, porque lá é o lugar onde as fontes de fornecimento de componentes para o nosso produto estão, a região onde os concorrentes estão, onde as coisas acontecem, então é para lá que você precisa ir. Mas você sabe, eu vejo em tudo a mão de Deus. Claro, é exatamente isso, a providência de Deus para isso. Eu acho que Deus abriu as portas do mundo para a China, ou da China para o mundo, né, para trazer empresas, isso, aquilo, mas Deus tinha um outro propósito, entendeu? Porque com os maridos foram muitas mulheres dispostas que já trabalhavam, eles trabalham direto, mas as mulheres fazem trabalho de formiguinha lá. E tem realmente pessoas que são ungidas, são abençoadas. O grupo de vocês tem quantas pessoas hoje? De brasileiros que estão lá e que acabam nesse serviço missionário? Olha, tem bastante. Eu comecei um grupo de terço há 11 anos atrás. Desse grupo de terço já passaram várias pessoas, tinha dias, é semanal, tinha 40 pessoas, 30 pessoas orando. Mas diga assim, dessas pessoas como você, assim, que está lá, vocês que estão... De brasileiros. A gente quer ensinar, quer ser catequista,
De brasileiros? Isso, de brasileiros. Mais 2 casais. Certo. E deve ter mais de 500 brasileiros lá. Poxa vida. Mas, em compensação, tem gente do mundo inteiro. Tem indiano, tem alemão, francês, polonês, Quer dizer, já tem uma população imensa e aí, por causa das empresas, acaba recebendo dos outros Shanghai países. é uma cidade, é o centro econômico chinês. Então, eu diria que todas as grandes multinacionais estão instaladas na região de Xangai e trazem, então, profissionais de todo lugar do mundo. Então, por isso que a gente tem esse contato com diferentes raças. E é isso também que nos surpreendeu, porque, puxa vida, essa paixão pela religião, esse envolvimento com Deus, não é só de nós lá brasileiros. Olha só, os povos da Polônia, da Hungria, de Portugal, Canadá, todos eles têm essa mesma paixão, esse mesmo amor e envolvimento. Eu tenho a impressão assim, que quando as coisas são mais difíceis, vou dar um exemplo aqui. Eu comecei a participar da igreja, assim, entendendo mesmo, tinha uns 8, 9 anos. E participava de um grupo de oração. Só que naquela época, e eu já estou indo para os 40, então naquela época era proibido, não podia ter grupo de oração, não podia, a gente tinha que ficar escondidinho. E o negócio era fervoroso, crescia cada vez mais, pipocava grupo de oração em tudo quanto é canto. Porque era uma coisa difícil. Não se podia fazer. Os padres proibiam, o bispo não deixava, e o povo falava que a gente era de outra religião, e a gente lá, rezando, fazendo nosso trabalho de evangelização, desbravando mesmo. Depois de um tempo, parece que ficou um pouco mais fácil, então as pessoas parece que se acomodaram um pouco. Então eu penso que no lugar difícil tem um fogo queimando aqui. Porque se você precisa ter alguma coisa que te sustente, entendeu? E daí, se você já tem fé, você se apega ainda mais com Deus. Então, quando eu comecei o grupo de terço lá, vieram algumas amigas de Hong Kong, dos Estados Unidos, para aprender como é que fazia um grupo de terço. Né? Porque eu estava acostumada aqui no Brasil, tinha grupo de terço, tinha grupo de oração. E lá não tinha. E hoje em dia, todos os dias da semana tem um grupo de terço que você pode frequentar. Ou na casa de alguém, ou nas paróquias. Manhã, tarde e noite. E já levaram isso para Hong Kong, já levaram isso para Singapura, entendeu? Então, sempre tem um lugar que você possa rezar. Salas de adoração, capelas de adoração nas igrejas também. Na nossa igreja, na São Peter, já está com 11 anos e agora a nossa igreja está abrindo também. Então, o que eu sinto para mim, eu tinha fé aqui, mas Deus me levou para a China. E foi na China que eu me aproximei mais, foi na China que eu aprendi mais. Eu falo que a experiência que eu tenho de Deus na China é uma coisa que eu vou guardar como tesouro no meu coração para sempre. Eu conheço muitas pessoas que foram embora para os Estados Unidos e que aqui não tinham não tinham tido experiência com Deus, não tinham tido, mas aí nem com a igreja, nada, mas a solidão do lugar foi assim uma estratégia de Deus para que eles procurassem uma igreja e lá fizessem. E hoje tem coordenadores de grupo de oração, coordenadores de pastoral, e lá eu perguntava para eles, e lá no Brasil, vocês participavam assim da igreja? Não, a gente nunca nem ia na igreja. Mas na América, Deus deu para eles a oportunidade de conhecer. Eu acho que esse é o grande sustentáculo, né? Porque você adentrar numa igreja é como você está entrando na casa do seu pai. Não importa o lugar onde você esteja. Porque eu, quando viajo, eu viajo relativamente bastante, para diferentes lugares, eu vou assistir às missas, muito embora não entenda a língua. Sim. Na Suécia, na Alemanha, mas o ritual é absolutamente o mesmo. Exatamente. E hoje, todo mundo com o celular no bolso, tem os seus aplicativos, você tem as leituras do dia, então eu faço acompanhamento em paralelo. O pessoal pensa que eu estou mandando mensagem, mas eu estou ali seguindo a cerimônia. Quando eu ia na missa em inglês, eu respondia em português, porque eu não, sabia a resposta. Na hora da consagração, mesmo que eu responda a missa inteira em inglês, mas na hora da consagração só parece que eu estou falando com Deus se eu falar em português também. Agora, eu tenho duas perguntas aqui para fazer. A conversa está boa, mas o tempo vai indo embora. Primeiro, eu queria saber assim, a prática religiosa da igreja patriótica é parecida com a igreja clandestina? Eu nunca fui. Não sabe, não tem notícia? Eu nunca participei. Porque quando diz assim, olha, eles são uma igreja católica, que tem porque eles devem seguir os parâmetros da igreja católica, porém, nomeados lá pelo Mas, como o povo chinês, eles são bons em cópias, eu acredito
que seja mais ou menos igual. Né? Mas eu nunca tive curiosidade de participar, mesmo porque eu não sei nem onde tem o culto, né, da Igreja Patriótica. São a Igreja Católica, né? me toma um tempo, então não dá tempo de... Ainda bem, graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus. Olha aqui, no próximo bloco a gente vai continuar um pouquinho ainda com essa conversa. Tem mais algumas coisas que eu quero perguntar. Perguntar sobre essa questão das peregrinações, da devoção à Nossa Senhora, do tal do 8 de setembro, o acontecimento do 8 de setembro. Vamos para o intervalo rapidinho, mas assim com aquela pressa de voltar para a gente continuar com essa nossa conversa. Vou para o intervalo rapidinho, já já voltamos.